Versículo de número 4, que nos diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Apenas este versículo estaremos meditando nesta noite. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, por esta noite, por tudo aquilo que tivemos a oportunidade de já recebermos do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, que foi cantada. Obrigado, Senhor, pelas verdades aqui anunciadas que já foram expostas ao nosso coração. Ó Deus, que neste momento possamos também, por meio da exposição da tua palavra, aprendermos a tua vontade para as nossas vidas e que o teu Espírito, Senhor, nos capacite nesta hora, nos dê, ó Deus, a condição necessária para aprendermos de ti. Assim eu te peço e eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, provavelmente você já deve ter ouvido ou dito a seguinte frase: pode chorar, chorar faz bem. Normalmente essa frase ela é pronunciada por nós ou ouvida por nós em um contexto de intenso sofrimento. Pensando um pouco a respeito desta frase, no decorrer desta semana, eu resolvi fazer uma pesquisa a respeito dos benefícios do choro. E pude perceber que os cientistas, eles enumeram vários benefícios para o ser humano quando ele chora. Por exemplo, gostaria de compartilhar algum deles aqui. O choro reduz o estresse, liberando hormônios que acalmam o nosso corpo. O choro também equilibra as nossas emoções, ajudando-nos a processar tristezas, frustrações e medo. O choro também fortalece a mente e o corpo, eliminando toxinas emocionais acumuladas. E o choro também pode aprofundar os relacionamentos, porque compartilhar lágrimas cria uma empatia, uma conexão entre as pessoas. Então, a ciência ela vai apontar todos esses benefícios do choro para o ser humano. Tanto benefícios para a nossa mente, quanto para nosso corpo também e até para os nossos relacionamentos humanos. Entretanto, queridos, eu gostaria de tratar nesta noite a respeito de um benefício do choro muito superior a todos esses que eu mencionei agora. É um benefício espiritual. E não é para qualquer tipo de choro. É um choro sincero de arrependimento pelos nossos pecados diante de Deus. Esse choro, ele não apenas trará para nós benefícios físicos, mas, sobretudo, trará benefícios espirituais, benefícios eternos. Veja, no domingo passado, iniciamos a exposição do Sermão do Monte. Tivemos a oportunidade de considerar a primeira bem-aventurança e vimos que o Senhor Jesus aqui diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós tivemos a oportunidade de aprender que essa bem-aventurança dos humildes, ou como também pode ser traduzido, dos pobres de espírito, nada tem a ver com uma pobreza financeira. Aqui o Senhor Jesus está se referindo a uma consciência de que nós somos pobres espiritualmente. É uma consciência de que somos miseráveis diante de Deus, de que nós nascemos em pecado e não temos nenhuma justiça para apresentar diante do Senhor. Tem a ver, meus queridos, com a compreensão e o reconhecimento
de que todos aqueles que descendem de Adão, eles nascem numa condição de seres caídos, que vivem distantes do seu Criador, em um estado de profunda miséria espiritual, sem termos absolutamente nada para apresentar diante de Deus. Nada podemos fazer para mudar esta nossa situação, esta nossa condição espiritual. Então, os pobres de espírito são aqueles que, pela operação do Espírito Santo na vida deles, mediante a palavra de Deus, eles reconhecem essa condição, esta realidade de total miséria, de merecida condenação, de completa dependência do Senhor. E um outro ponto importante que nós vimos aqui foi que o Sermão do Monte, ele traz essas bem-aventuranças que, na realidade, elas estão conectadas. Elas estão interligadas. Elas não descrevem pessoas diferentes, como se alguns fossem os pobres de espírito, outros fossem os que choram, outros, por sua vez, fossem os mansos, outros têm fome e sede de justiça. Não, essas virtudes, elas estão interligadas, elas fazem parte do caráter do verdadeiro crente. Essas bem-aventuranças, elas estão conectadas entre si, de modo que uma decorre da outra. Uma decorre da anterior. Onde existe uma, existe também as outras, em graus variados. Então, a segunda bem-aventurança, ela depende e ela decorre naturalmente da primeira bem-aventurança, a terceira da segunda, não é? E assim por diante. Hoje nós vamos estudar a segunda bem-aventurança, que decorre da primeira bem-aventurança. E com base nisso, eu gostaria então de meditar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o choro que conduz à verdadeira alegria. O choro que conduz à verdadeira alegria ou felicidade. Certo? Então, nós vamos ver 3 pontos com base no texto a respeito desse choro que produz a verdadeira felicidade. Nós veremos, primeiro, que ele é um choro de tristeza pelo pecado. Segundo, veremos que ele é um choro que vai nos acompanhar por toda a vida cristã. Terceiro, veremos que é um choro que recebe o consolo divino. Então, hoje nós vamos ver esses 3 pontos, começando aqui pelo primeiro. Veja, esse choro que resulta em felicidade, ele é um choro de tristeza pelo pecado. Na primeira bem-aventurança, o Senhor Jesus, ele falou sobre a pobreza de espírito, sobre aquele que reconhece a sua completa miséria espiritual e total dependência de Deus para salvá-lo. Agora, o Senhor Jesus, ele vai dar um passo além. Ou seja, quando eu tomo consciência do meu estado, dessa minha realidade, eu sou um miserável pecador que mereço a condenação eterna. Então, essa realidade, o meu coração, ao se deparar com ela, ele é tomado de uma profunda contrição. E eu choro. Eu lamento. Eu me entristeço por esta condição. De modo que Jesus vai afirmar aqui no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro a que ele se refere é o choro de tristeza pelo pecado. É esse choro que há de receber o consolo da parte do Senhor.
A palavra grega utilizada aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4, traduzido como os que choram, significa entristecer-se profundamente, lamentar, chorar com dor interior. Em outras palavras, o termo empregado por Mateus traz a ideia de uma tristeza profunda de coração. Uma tristeza profunda de coração que frequentemente se expressa através de lágrimas, de choro. Essa tristeza, ela nas Escrituras é chamada de a tristeza segundo Deus, a qual produz arrependimento para a salvação, conforme você pode observar o apóstolo Paulo afirmando lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, ele diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja, ele está tratando aqui de dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que vai produzir o quê? Arrependimento para a salvação. E a tristeza segundo o mundo, que produz morte. Então, somente o Espírito Santo, meus queridos, pode agir na vida do pecador, fazendo com que ele tenha esse discernimento, que ele compreenda de fato o seu real estado de pecado, miséria e merecida condenação, e a partir disso ele se entristeça, ele experimente essa tristeza segundo Deus, que conduz o homem ao arrependimento pelos seus pecados, que conduz o homem e o prepara para a fé em Cristo Jesus, e assim então ele ser salvo. Somente o Espírito Santo, meus queridos, pode realizar essa obra. Então, se por um lado, a primeira bem-aventurança fala da felicidade dos que são convencidos do seu estado de miséria espiritual, a segunda bem-aventurança fala daqueles que, convencidos do seu pecado, eles se entristecem profundamente. E eles choram, arrependidos, pois eles sabem que esses pecados que eles vivem cometendo ofendem a Deus, afrontam ao Senhor. E essa é a razão pela qual eles se entristecem. Precisamos esclarecer esse ponto aqui, porque muitos interpretam essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, como se Jesus estivesse se referindo a qualquer tipo de choro. Mas na realidade, o choro aqui, o Senhor Jesus se refere aqui, é um choro específico de tristeza pelo pecado. Há diferentes tipos de choro. Há o choro pecaminoso, uma tristeza pecaminosa. É possível alguém chorar de raiva, é possível alguém chorar de amargura, é possível alguém chorar de inveja, é possível alguém chorar de ressentimento. Essa tristeza, ela não vem de Deus. É essa tristeza, segundo o mundo, que produz a morte. Nós vimos anteriormente. Há também o que nós chamamos de tristeza natural, o choro que é próprio daqueles que vivem aqui neste mundo caído, que sofrem as dores deste mundo, as perdas deste mundo, as aflições, as tribulações desta vida. Essa tristeza, embora natural, quer dizer, ela é natural porque decorre da nossa humanidade, não é natural no sentido de que Deus criou o mundo assim, mas por causa do pecado, então passamos a sofrer aqui, porque somos seres caídos, vivendo numa terra, num mundo caído. Então,
ele não necessariamente produz benefícios espirituais. Nós sabemos que algumas pessoas, devido às lutas, às tribulações, às provações, às tristezas naturais que elas enfrentam aqui nesta vida, muitas vezes o Senhor usa essas coisas para que essas pessoas possam vir a conhecê-lo, certo? Mas, por si só, essa tristeza, ela não salva. Essa tristeza natural, ela não salva ninguém. A tristeza, o choro que o Senhor se refere aqui, é a tristeza pelo pecado, uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que conduz ao arrependimento. Lembra de Pedro e Judas? Um traiu, um negou e o outro traiu Jesus entregando. Pedro, diz o texto, que chorou amargamente, mas se arrependeu do seu pecado e foi restaurado. Judas também lamentou pelo seu pecado, mas aquela tristeza não foi a tristeza segundo Deus, foi a tristeza segundo o mundo, que conduz à morte. Por isso que ele foi tirar ali a própria vida. Então, queridos, veja que aqui a tristeza que Deus promete, o consolo, é essa tristeza que nós observamos como a tristeza pelo pecado. Sobre ela, Tiago vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, purificai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, do 7 ao 10. Veja, a ideia expressa aqui é exatamente a de você converter essa vida despreocupada, essa vida muitas vezes aparentemente cheia de alegria e de felicidade do mundo, que foge da realidade espiritual do coração, para que, pela graça de Deus, ser conduzido a um choro, a um lamento, de tal maneira que aquele riso fugaz, aquele riso fútil, dê lugar a um choro sincero e verdadeiro, se transforme em pranto. E assim a pessoa que ainda não conhece a graça de Deus seja conduzida ao arrependimento, seja conduzida a Cristo, seja conduzida ao único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu acredito que ficou bem claro aqui que o Senhor Jesus, nesta bem-aventurança, Ele não está falando de um choro natural, Ele não está falando de um choro pecaminoso, Ele está falando de um choro espiritual, de tristeza pelo pecado, que conduz ao arrependimento para a salvação. Certo? O segundo ponto que eu gostaria de ver com os irmãos nesta ocasião é que o choro que resulta em felicidade é o choro que nos acompanha por toda a vida cristã. Veja, considerando bem essa bem-aventurança, podemos afirmar que o choro que resulta em verdadeira felicidade, ele vai nos acompanhar durante toda a nossa vida aqui nesta terra. O choro mencionado por Cristo na bem-aventurança, ele primeiramente se refere àquela tristeza inicial
quando o homem, de fato, ele tem os seus olhos abertos para a compreensão do seu estado espiritual diante de Deus. E aí ele então se humilha, ele se arrepende, ele crê em Cristo e ele então é convertido. Primeiramente, o texto aqui está se referindo a esse choro. Contudo, à luz da Escritura, essa tristeza, ela não se limita a este inicial arrependimento, mas ela vai continuar na vida deste que se arrependeu, uma vez convertido, uma vez crente, ele vai se entristecer continuamente pelo seu ou pelos seus pecados. Ou seja, não é apenas o incrédulo que se entristece e chora pelo seu pecado na conversão, mas também bem-aventurado é o crente, uma vez convencido do seu pecado, ele continua a lamentar, a chorar e a se entristecer diante de Deus por ofender a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas omissões, com os seus pensamentos. Há muitos exemplos, meus queridos, na palavra de Deus. Um deles é o exemplo de Davi. Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi não pecasse, mas porque quando Davi pecava, ele se arrependia profundamente. Ele chorava, ele se humilhava, ele lamentava diante de Deus, arrependido pelo seu pecado. A ideia de que um homem ou uma mulher convertido não peca mais, não encontra fundamento nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, o apóstolo João afirma que se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Infelizmente, para a tristeza nossa, não conseguimos viver de forma integral diante de Deus. Não conseguimos viver integralmente de maneira agradável ao Senhor. E nós nos entristecemos por isso, como fez o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7, verso 19, quando ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E aí mais na frente, no verso 24, ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, Paulo sofria porque ele não conseguia viver de modo plenamente agradável ao Senhor. Porém, veja que esse sofrimento não é um sofrimento de desespero, porque ele sabia que em Cristo ele teria a libertação desta atual condição. Ele, ao mesmo tempo que ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, ele também vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, queridos, veja como esse arrependimento ele vai prosseguir na vida cristã. Martim Lutero, nas suas 95 teses, ele diz que toda a vida do cristão é um contínuo arrependimento. Além disso, o crente também, ele se entristece, e aí nós vamos ampliar um pouquinho, fazendo aquilo que bons intérpretes das bem-aventuranças também fazem. Nós nos entristecemos também pelos pecados dos outros. Veja, eu não só me entristeço por causa do meu pecado, eu também me entristeço por causa do pecado dos outros. Você quer um exemplo bíblico disso? Lembra de Isaías, Jeremias, Daniel? Esses homens, eles oravam, eles choravam, eles lamentavam diante de Deus por causa da condição espiritual do povo.
O salmista declara lá no Salmo 119, verso 136, torrentes de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então, meus queridos, nós vamos ver justamente esse choro aqui. Esse choro, quando nós, de fato, nos deparamos com a realidade de que a humanidade encontra-se nesse estado de miséria, de merecida condenação. Quando nós nos deparamos com o fato de que pessoas que nós amamos estão neste estado de miséria e merecida condenação, e na maioria das vezes essas pessoas, elas sequer se dão conta de que estão nesse estado tão perigoso, tão terrível. Quantas pessoas que nós não amamos, que andam de forma tão despreocupada, na beira do abismo, sem perceber que a qualquer momento elas poderão cair e não haverá mais solução para elas. E quando nós as vemos nesta situação terrível, também experimentamos o que o salmista descreve aqui: torrentes de águas brotam dos nossos olhos. Então, queridos, veja, podemos concluir aqui que esse choro da bem-aventurança, ele é um choro espiritual, de tristeza, de lamento pelo pecado. Podemos concluir que, de fato, esse choro, ele acontece inicialmente quando o Espírito Santo ilumina as nossas mentes mediante a pregação da palavra de Deus, para compreendermos o nosso real estado de miséria e merecida condenação. Nós nos entristecemos, nós choramos, porque estamos pecando e ofendendo a Deus com esses nossos pecados. E nós também choramos e lamentamos ao vermos outras pessoas que encontram-se também nessa mesma condição de miséria e merecida condenação, da qual nós fomos salvos, mas que sequer muitas delas percebem que estão vivendo nessa condição, e de que, se morrerem nessa condição, estarão completamente e eternamente perdidos para sempre. Mas, em terceiro lugar, esse choro, ele é o choro que vai receber o consolo divino. O texto diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja, observe que a felicidade não provém do choro em si, e sim da resposta de Deus ao choro. Os que choram não são bem-aventurados porque choram, mas porque serão consolados. E quem os consolará? Veja, aqui nós temos aquele passivo divino que volta e meia eu estou aqui mencionando para vocês, que em algumas passagens da Bíblia você vai perceber que não é mencionado a pessoa que vai fazer a ação, como por exemplo aqui nas bem-aventuranças. Aqui você vai ver: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas quem é que vai consolar? Então aqui nós temos o passivo divino, ou seja, é uma ação que é praticada por Deus. É Deus quem vai consolar esses que choram, esses que lamentam pelos seus pecados. E é interessante porque quando você observa as Sagradas Escrituras, você vai perceber que ela apresenta a Deus como sendo consolador. Por exemplo,
Lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, é dito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. O nosso Deus é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que nos acolhe, Ele é o Deus que nos perdoa, Ele é o Deus que nos encoraja, que nos fortalece, que nos consola. E não apenas esse, mas Cristo, Ele também é descrito como sendo o Consolador. Por exemplo, lá em João 14,16, quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que Ele diz outro Consolador? Porque Ele é um Consolador. E Ele estava retornando para o Pai e deixaria outro Consolador, que era o Espírito Santo, mas Ele é também nosso Consolador. O profeta Isaías descreve essa maravilhosa obra de Cristo de consolação. É impressionante como ele faz isso e como Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 3, se encaixa aqui com essa bem-aventurança. Lá está dito o seguinte, Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja, meus queridos, Cristo é aquele que veio para curar os quebrantados de coração, para consolar os que choram, para pôr sobre a cabeça daqueles que estão de luto uma coroa, ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então, queridos, Ele é também o nosso Consolador. Mas veja, o Espírito Santo, Ele também é o nosso Consolador. O Senhor Jesus, falando a respeito do Espírito lá em João 14, verso 26, Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele é justamente a presença divina em nós, nos consolando. Como ele faz isso? De diversas maneiras. Diversas maneiras o Espírito Santo, ele nos consola. Sabe qual é um instrumento pelo qual o Espírito Santo se utiliza para nos consolar? A palavra de Deus. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o vosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, muitas vezes, você vai receber essa consolação do Espírito por meio da palavra de Deus. Que traz ao seu coração a segurança de que, de fato,
apesar das suas falhas, apesar do seu pecado, apesar de você não ser quem você gostaria, no sentido de servir de maneira integral ao Senhor, um coração totalmente dele, apesar de tudo isso, mas ele te perdoa, e nada nem ninguém pode nos separar do amor dele, nada nem ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. E aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Então, esse consolo, meus queridos, ele é de fato animador, encorajador, necessário para as nossas vidas. Por isso que é tão importante você vir, ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque aqui o Espírito Santo, ele te exorta, ele te encoraja e ele também te consola. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, quando nós estamos carregados, como Davi, né, que nós lemos aqui no Salmo, como se a mão do Senhor estivesse pesando dia e noite sobre nós, por causa dos nossos pecados, a primeira coisa que a gente faz é deixar de vir para a igreja. Mas veja, você precisa justamente nesse momento de estar aqui, porque veja, a pregação, a palavra está sendo lida, a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está agindo. Você precisa desta consolação, você precisa vir, ser exortado, se arrepender e ser consolado pelo Espírito Santo, mediante a pregação da palavra. As Escrituras foram nos dadas inclusive para isso, para que por meio dela fôssemos consolados. E veja, essa consolação, ela ocorre tanto no presente quanto no futuro. O consolo, ele já começa a ser derramado sobre nós aqui nesta vida, conforme nós podemos observar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 16 ao 17, que diz assim: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Veja, queridos, que nós já somos consolados aqui nesta vida. Então, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, aquele que está ao lado, que nos auxilia, que nos encoraja, que nos exorta, adverte, que nos consola, que nos anima, que assegura para nós que nós somos sim de Cristo. Porque de fato, meus queridos, o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E de fato assim nós somos consolados desde já. Quando você já deve ter experimentado isso, inclusive na sua própria vida, quando você peca diante de Deus e você é tomado por aquela convicção de que suas atitudes ofenderam a Deus, e naquele momento você de fato encontra um lugar de arrependimento no seu coração, e você lamenta, e você pode até chorar, e você sente aquele consolo do Espírito de que você foi perdoado, e você se levanta e você sente um alívio, porque você foi consolado.
com perdão que foi comprado por Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo, ele se utiliza da obra de Cristo para nos trazer consolo ao coração. Mas, veja, esse consolo, ele também tem um cumprimento futuro. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui nesta terra, pecadores seremos. E precisaremos ser renovados nessa experiência de perdão, de consolação. Entretanto, meus queridos, haverá um dia em que nós não precisaremos mais nos entristecer pelo pecado. Haverá um dia em que nós não precisaremos mais ter que conviver com a presença do pecado, com o poder do pecado e com os efeitos do pecado. E aí nesse dia, Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não há mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, essa é a nossa grande esperança, queridos. O pecado que hoje nos aflige, as coisas que hoje nos afligem, lá não existirão. Estaremos para sempre com Deus triuno consolador. Gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Pergunta que eu faço a você que está aqui nesta noite: você já foi convencido pelo Espírito Santo da sua condição de miséria, de pobreza espiritual? Você já se entristeceu verdadeiramente diante de Deus por estar vivendo longe da vontade de Deus? Se você ainda não fez isso, ore a Deus, peça a Ele que, por meio do seu Espírito, Ele realize essa obra no seu coração, para que você possa, consciente do seu estado de pecado, venha a se entristecer verdadeiramente pelos seus pecados, se entristecer por viver uma vida que ofende a Deus, que você possa confessar, se arrepender, correr para Cristo, pois Ele é o único que pode nos perdoar, nos consolar, transformar a nossa vida. E eu estou falando de conversão mesmo. Eu acho maravilhoso que o Senhor Jesus diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para que você possa ser aliviado, você tem que ter consciência de que os seus pecados estão lhe sobrecarregando, estão lhe cansando. E você precisa que Cristo de fato alivie esse peso, essa carga. Então, não se iluda com este mundo. Este mundo, ele é um mundo de uma falsa alegria. As pessoas que vivem neste mundo, ao invés de estarem sorrindo, eles deveriam estar lamentando e se entristecendo pela sua condição, para que possam de fato assim receber o perdão, o consolo, a salvação de Cristo. Mas também esse texto ele traz aplicações para nós enquanto crentes,
pois esse choro, ele precisa ser vivenciado por nós de maneira constante. Será que nós estamos nos entristecendo pelos nossos pecados? Ou será que nós já estamos tão acostumados com eles, que sequer sentimos tristeza por eles diante de Deus? Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus pelos seus pecados? Porque se você é como eu, pecador, o que não falta é pecado para você chorar diante de Deus, não é verdade? Todos os dias nós pecamos, então não falta motivo. Mas será que nós estamos de fato alagando o nosso leito, chorando e nos entristecendo por não estarmos vivendo de forma realmente, integralmente agradável ao Senhor? Ou será que nós estamos vivendo tranquilamente, convivendo pacificamente com os nossos pecados, encontrando maneiras de se justificar diante de Deus? Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então, queridos, não há outro caminho. Se estamos pecando contra Deus, o caminho é chorar, lamentar, confessar os nossos pecados diante de Deus. E a promessa que nós temos da parte dele é que ele vai ouvir o nosso clamor, vai nos perdoar e vai trazer consolo ao nosso coração. Que de fato, meus queridos, possamos guardar esta palavra em nossos corações e diariamente renovarmos essa experiência de arrependimento, confissão, perdão e consolo pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Amém.